Shalom, meus irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês. Esse vídeo é uma continuação do vídeo que fizemos sobre os 4 primeiros selos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Se você não viu, assiste primeiro o vídeo anterior dessa série para entender a sequência dos eventos que propomos aqui. O assunto desse vídeo é referente ao 5º selo do Apocalipse. Estamos dividindo para os vídeos não ficarem muito grandes. Mas antes de entrarmos neste assunto, o que seriam os 7 selos do Apocalipse? Os 7 selos do Apocalipse são uma profecia sobre eventos que, a nosso ver, já estão acontecendo nesse período em que vivemos e se referem aos últimos tempos. Cada selo representa uma parte dos eventos que iniciam o contexto do fim das eras, do fim do mundo. Na visão de Apocalipse 5, verso 1, João viu um livro. Na verdade, é visto um grande pergaminho enrolado na destra do Altíssimo. O livro estava selado com 7 selos que ninguém podia quebrar. Os israelitas utilizavam papiro para o registro de inscrições. Por isso, depois de pronto, o documento era enrolado e com uma corda fina e um pedaço de argila fresca, ele era colocado sobre essa mesma corda, para então receber a assinatura de um selo, como que foi encontrado em Jerusalém. Deve ter sido esse tipo de selo que João observou numa visão e registrou nesses capítulos de Apocalipse. A Universidade Hebraica de Jerusalém anunciou a descoberta de um selo atribuído ao rei Ezequias, monarca que governou o reino de Judá de 715 até 686 a.C. É a primeira vez que a bula, o selo de um rei de Judá, foi descoberto em Jerusalém. Antigamente, selos eram usados para proteger documentos, principalmente documentos importantes, que eram selados com o selo real, pelo anel dos reis. Ninguém conseguia ler o documento sem quebrar o selo. Como ninguém conseguia quebrar os selos, ninguém conseguia ler o livro. Na visão de João, apenas o Cordeiro, o Messias, conseguia quebrar os selos e ler o livro na visão de João. À medida que ele abria cada selo, coisas importantes aconteciam na terra e no céu. Pois bem, nós já falamos sobre os 4 primeiros selos. Então vamos falar sobre o 5º selo. Antes, é importante salientarmos 2 aspectos importantes dos selos do Apocalipse. O primeiro aspecto é o segredo, o mistério. Cada selo guarda um mistério e o Pai guarda para ser revelado no tempo certo. O segundo aspecto é a autenticidade, a verdade declarada à lei. Toda a profecia de Apocalipse tem a assinatura do Eterno. Tudo está e irá acontecer como declarado por ele. Seguindo então, em Apocalipse 6 vemos a abertura do 5º selo. E o texto começa assim, no verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso no verso 9. Quando o 5º selo foi aberto, João viu as almas de pessoas mortas por amor às Escrituras e aos ensinamentos e mandamentos do Pai, e pelo testemunho do nome de Messias, o nome do Messias, pela fé nele. Mas quem seriam essas almas? Qual a razão delas estarem ali neste contexto dos selos? Qual o mistério acerca desta passagem? Aqui vemos os mártires, que por algum motivo ressuscitam primeiro, como primícias. Ainda haverão mártires mais adiante, na grande tribulação, que se somarão a esses, o que veremos no próximo capítulo.
É importante saber que existe uma atemporalidade nas profecias. Precisamos encontrar a sequência dos eventos, mas não podemos esquecer dessa atemporalidade e que estamos falando de um eco final. Provavelmente esses mártires já foram ressurretos juntamente com o Messias, como primícias junto a ele. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, verso 20. O texto fala de primícias, né? E no original grego, primícias significa aparte, que quer dizer oferta, primícias ou primeiros frutos, ou tirar os primeiros frutos da produção da terra que era oferecida a Deus. Pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência. Vamos nos ater a esse terceiro aspecto da palavra: pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência. Guarde esse texto, guarde este significado. No verso 9 vemos a expressão mortos, imolados, né? Que no original significa fazo, que quer dizer matar, assassinar, abater, matar com violência, gravemente ferido. Veja a ênfase da palavra mortos. Os mártires foram santos que sofreram duras ações, torturas, mas não negaram o nome do Messias. Estes foram mortos por causa da palavra, que no original é logos. Veja o significado no original. Logos é os ditos de Deus, ou decreto, mandato ou ordem, ou preceitos morais dados por Deus, ou profecia do Antigo Testamento dado pelos profetas. E o texto ainda fala que eles foram mortos pelo testemunho que deram. No original, testemunho significa eco, que quer dizer segurar mesmo algo, ou agarrar algo, ou prender-se, ou apegar-se. Ou seja, os mártires, e podem entrar aqui, pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência, como vimos ali o significado dos mártires, como está descrito em 1 Coríntios 15, 20. Estes mártires amaram e se apegaram de tal forma à palavra, aos ditos de Deus, e esse foi o testemunho que deram. Essas almas estavam debaixo do altar. O altar era o lugar no templo onde se derramava o sangue dos sacrifícios. Portanto, essas pessoas foram sacrificadas, mortas no mundo, e o seu sangue aceito pelo Pai. Essas pessoas tinham sacrificado, negado suas vidas por amor ao Pai, e já estavam diante do altar que fica no templo celestial, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Esse é o versículo 10 e 11 do capítulo 6. A palavra aqui, a palavra mortos, se refere a outro termo, apokiteino, que quer dizer matar, o que seja de toda e qualquer maneira, destruir, deixar perecer, extinguir, abolir, punir com a morte. Mais uma vez aqui exprimindo a ideia de que foram mortos, assassinados. Um exemplo entre esses irmãos seria Abel, cujo sangue clama até hoje pedindo justiça. O Messias exprime essa ideia de vingança pelo sangue derramado de profetas e santos no livro de Lucas, capítulo 11,
versos 50 e 51. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. E em Mateus também, Mateus capítulo 23, verso 33 ao 35. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Aqui exprimindo também a ideia de que a semente da serpente, os filhos das trevas, são os responsáveis por essas mortes. Nesses textos, a palavra vestes, no original, significa stole, que quer dizer veste externa e solta, que se prolonga até os pés, própria para homens, usada pelos reis, sacerdotes e pessoas de posição. E as vestes eram brancas, puras. E o termo brancas, do original, ela vem da palavra leucos, ou leucos, que quer dizer brilhante, de brancura, de branco ofuscante, das vestimentas de anjos e daqueles exaltados ao esplendor do estado celestial. Vestes brilhantes ou brancas, usadas em ocasiões festivas ou pomposas, de vestes brancas como sinal de inocência e pureza da alma. Esses mártires, eles receberam essas vestes, e eram vestes brancas, reluzentes. Os mártires perguntavam ao Eterno quando ele iria fazer justiça. Veja que o sangue de Abel já clama por justiça desde lá do Éden, desde ali do tempo de Adão. Cada um destes recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco, porque ainda há mais alguns santos que iriam ser mortos, como eles foram, mortos por não negarem a sua fé e não se apostatarem. A questão de receber vestes brancas tem a ver com corpos ressurretos, como lemos no original, vestes de reis e sacerdotes, de anjos, daqueles exaltados ao esplendor celestial, vestes festivas, como sinal de pureza das almas já remidas. Aí alguém pode questionar, mas o texto fala que foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Vamos ver a palavra repousar no original em que foi escrito e o seu significado, sem traduções incorretas. No original, repousar é anapauo, que quer dizer provocar, ou permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho, a fim de recuperar e recompor suas energias. Dar descanso, reanimar, dar a si mesmo descanso, descansar, manter quieto, de expectativa calma e paciente. Vamos nos ater a este último significado. Aqui vemos os santos que são ressuscitados, clamando por justiça imediata. E era dito que eles se acalmassem, que descansassem, que se recompusessem com paciência, esperando cumprir o número de mortos, que serão mortos durante a grande tribulação. Vejam que estes estavam ativos, não adormecidos. Eles pediam incessantemente por justiça. Na teologia atual, nos nossos dias, é dito que os salvos, quando morrem, dormem e ficam sem atuação. Ficam numa espécie de desativados, como desativados, dormindo. E estão aguardando o arrebatamento. E depois estes encontrarão com os vivos,
os arrebatados nos ares. Mas estes serão ressuscitados primeiro, como diz a palavra. Porém, este grupo, entendemos que eles já receberam a ressurreição, porque já receberam vestes. Aqui, este grupo de santos em específicos, que se encontram debaixo do altar, já passaram pela ressurreição, já receberam suas vestes, seus novos corpos, e estão plenos e ativos no mundo espiritual. Porém, ainda há um grupo de mortos que estão aguardando a ressurreição. Como dito nesse texto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. O termo morrer aqui nesse texto é diferente do termo repousar, usado em Apocalipse 6, verso 11. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 14, o termo é koimao, quer dizer fazer dormir, colocar para dormir, cair no sono, dormir e morrer. Ou seja, consideremos aqui 3 grupos de pessoas. Há um grupo das primícias que já estão debaixo do altar, com corpos ressurretos, como já explicamos. Há o segundo grupo dos santos mortos de todas as eras, que ainda dormem. Suas almas se encontram nas suas constelações de origem, aguardando a ressurreição. E como veremos no próximo capítulo, há um grupo de mártires, que serão ainda mortos durante a grande tribulação. O 5º selo remonta à ideia de que o Eterno, o Altíssimo, ouve o clamor dos santos que pedem justiça. Como entendemos que os selos tratam de um eco, os 4 primeiros selos apontaram para a atuação direta de Satanás na humanidade. Assim como o Pai tem diante de si os 4 seres viventes, Satanás, em uma antítese, possui 4 cavalos e 4 cavaleiros, cujas ações se dão sobre e contra a criação. Os 4 cavaleiros causaram destruição e mortes ao longo das eras, em especial no fim dos tempos, e as almas dos santos sempre clamavam por justiça. Exemplo disso é o sangue de Abel, que desde o Éden clama por justiça. Mas esse clamor nunca fora ouvido no mundo físico. O mistério, o segredo estava guardado no 5º selo. E agora, a João, é dada a revelação deste mistério, onde o Pai mostra que sempre esteve atento ao clamor dos santos e que é chegado o momento de fazer justiça pelo sangue de todos os santos que fora derramado por ação de Satanás e a sua semente. O 5º selo trata desse mistério revelado. A partir daqui, então, que os juízos do Altíssimo começam a sobrevir e se tornar visíveis no mundo físico em que estamos inseridos. Só um adendo é que o 5º selo nos faz relembrar da perseguição e da morte daqueles que mantiveram a fé no Messias até o fim de suas vidas. Como está a nossa vida? Estamos nós prontos para morrer por amor ao Pai e ao Messias? Ou será que na última hora negaremos a nossa fé? Que nesta hora suba um clamor ao Pai, para que possamos suportar tudo o que está por vir, sem nos apostatarmos, sem negarmos a nossa fé naquele por quem vivemos. Lembre-se, a morte nos entrega para o nosso Pai, nos manda de volta para nossa casa. Não tenha medo dela. O Messias sempre vem buscar os seus santos, seja através da morte ou do arrebatamento. Daqui em diante, os juízos do Eterno são para o mundo, que rejeita a sua palavra e a obra redentora do nosso Messias. Escolha hoje em servir ao Eterno. O nosso Messias pagou um alto preço pela sua vida, e o Pai está atento ao seu clamor, e Ele agirá no momento certo.
Shalom a todos e até o próximo vídeo. Não deixe de acompanhar essa série de Apocalipse. Forte abraço.